Podcast. Olá pessoal, eu sou o Juliano Alves, gerente de engenharia da linha RM. Estamos aqui em mais um videocast do TOTOS Developers para falar sobre IA e como a gente está atuando nos nossos segmentos de construção e educacional. E para bater esse papo conosco hoje, temos aqui nossos 3 convidados. Vamos começar com Petros. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Petros, eu sou responsável pelo segmento de construção e projetos dentro da TOTOS. Falei ontem, vou falar de novo. Eu trabalho com pessoas hoje, mas que eu gosto mesmo é de programar. Entendeu? Isso tá na veia e tá aqui no TOTOS Developers, é muito bacana. Espero que vocês gostem da conversa. Olá pessoal, eu sou o Douglas, trabalho no educacional, sou arquiteto, estou como arquiteto, né? Estou aqui pela segunda vez nesse podcast aqui. Obrigado pelo convite, Juliano, pessoal do TOTOS Developer. Estamos aqui para falar de IA com vocês. Olá pessoal, eu sou o Luiz Antônio. Hoje eu estou como Product Owner aí do segmento educacional. E de antemão agradecer aí a oportunidade de falar um pouquinho para vocês sobre o tema aí tão importante aí na área. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Bacana pessoal. E conosco também está o Reinaldo Siloto, que tem um recado para vocês. Vamos lá, Siloto. Valeu, Juliano. E passando rapidinho aqui para lembrar que no developers.totos.com você encontra muitas informações sobre as tecnologias que a TOTOS trabalha, além de artigos técnicos, links para oportunidades e também o link para o Slack oficial. E bem rapidinho também, esse episódio do podcast foi gravado direto em BH. Olha que maravilha! Então eu volto com você aí, Juliano, e parabéns pelo conteúdo. Então é isso, pessoal. As apresentações foram feitas, vamos falar um pouco de IA e como enxergamos aí as possibilidades de usarmos nos nossos segmentos, hoje falando dos segmentos de construção e projeto e educacional. Não vamos chover no molhado falando de introdução sobre IA, né? Mas acho que é um assunto que está na moda. Mas vou começar com o time aqui falando um pouco do como estão vendo o uso de inteligência artificial, né, no dia a dia, seja no profissional, seja no pessoal, e como que a gente pode trazer esse assunto tão relevante para os nossos negócios. Quem quer começar? Eu posso começar. Bom, eu vou fazer uma provocação para quem está ouvindo, porque eu acho que é bacana, que é assim, quanto tempo tem que vocês usam o WhatsApp? Vocês usam o WhatsApp há 2 anos, 5 anos, 10 anos, a vida inteira, não lembro, mas eu tenho certeza que é a vida inteira. Bom, para quase todo mundo, a última parece engraçada, mas é esse o sentimento. Eu acho que a generativa, né, ChatGPT e outras tecnologias que estão aparecendo, daqui a 1 ano a gente vai ter esse sentimento. Né? É um movimento que não tem volta, que vai entrar na nossa vida. É surpreendente agora, mas daqui a 1, 2 anos a gente vai estar usando igualzinho a gente usa o browser no celular e já foi um boom, né? A gente não lembra mais, mas já foi. Nossa, dá para navegar nesse celular, entendeu? Então é bom a gente lembrar desses momentos tecnológicos, embora eu acho que esse é muito maior, muito mais disruptivo. A IA já está no nosso dia a dia, já tem alguns anos, né? Acaba que o ChatGPT veio para trazer uma publicidade maior ao IA. A gente vê tantas as empresas que investiram em metaverso, que era o boom há 1, 2 anos atrás, e o ChatGPT ano passado já trouxe essa nova proposta, essa provocação, um novo caminho, né? E a gente está nessa conversa hoje justamente por causa disso, porque movimentou toda a área de TI. E a gente está discutindo isso dentro da TOTOS para trazer o IA ali, algumas aplicações dentro das nossas áreas de negócio, né? Bem interessante, eu acho que isso deve ser nosso futuro ali, talvez uma nova revolução industrial, né? Eu tenho certeza. E a gente precisa cada dia conversar mais, entender, fazer parte da comunidade, né? Para a gente crescer junto, para a gente não ficar um analfabeto funcional de IA. Eu acredito muito assim, que o Plex comentou, né, que
esse movimento vai ser natural, muitas vezes, porque hoje a gente ainda procura uma ferramenta, né? Mas daqui a pouco, e já está acontecendo isso, da gente começar a ver a utilização de forma natural já nas coisas que a gente usa do dia a dia. E aí vai estar sendo aplicado ali as inteligências artificiais por trás, que a gente não vai nem perceber. Então vai ficar uma coisa bem natural mesmo, como o Petros disse, e o movimento sem volta, porque vai trazer, né, tende a trazer, e é o que a gente procura, né, a produtividade, a inteligência para ser aplicada em movimentos que a pessoa trabalha, se dedica, quer aprender. Então vai ser uma coisa muito realmente natural, como a gente vê, e é o que eu acredito, como o Petros disse também. Eu só queria pontuar que eu acho interessante a gente falar, e acho que o Douglas foi muito feliz, existe hoje já na nossa vida IA há bastante tempo. Identificação de face é um tipo de treinamento de inteligência artificial, tem uma série de coisas. Agora, a IA generativa, ela muda o jogo. Né? Eu acho que todo mundo concorda aqui. Por que ela muda o jogo? Porque ela estende a nossa maior ferramenta, que é a nossa cabeça. Ela consegue fazer eu produzir mais, eu produzir melhor, eu pegar a informação melhor estruturada, até escrever melhor. Tá? Então, na verdade, eu acho que esse aqui é o boom, né? Porque tem um impacto violento numa extensão da ferramenta que a gente mais usa, que é a nossa cabeça. E é legal, Pedro, que a gente vê o uso da Alexa. No nosso dia a dia já é bem legal, a gente pergunta aí o trânsito, como é que tá o clima. Mas sempre a gente pensa assim, pô, eu fiz uma pergunta simples, aí não conseguiu fazer uma resposta ali, não reconheceu direito, né? E aí quando a gente começa a ter entrar dentro do ChatGPT e experimentar, a gente pega e já liga o alerta de tipo assim, cara, isso é muito superior ao Alexa. Por que não integrar o Alexa a um ChatGPT para a gente ter um conhecimento muito superior, né? A maior revolta da minha esposinha lá em casa, entendeu? É que a Alexa é muito mais burra que o ChatGPT, entendeu? E ela não quer mais conversar, entendeu? No começo era um boom. Você acaba isolando, né? Eu não vou conversar mais com a Alexa. E o Petros trouxe um ponto importante, né? Que comentou ali sobre o WhatsApp. Não sei se vocês viram essa estatística, né? A adoção, né, do ChatGPT foi uma coisa surpreendentemente superior a qualquer outro, né, tecnologia que chegou para nós aí nos últimos anos. Então, não tem como fugir mesmo, né, pessoal? E aí, trazendo também, né, para questões pessoais, né, não é só na área de TI que tem usado, né, a gente tem visto aí artigos sendo escritos. Outro dia eu estava lendo um texto e embaixo estava assim, texto escrito por inteligência artificial. E aí, a hora que a gente vai entrar ali no segmento de educacional, eu acho que tem um desafio, né? Daqui a pouco a gente vai começar a falar dos desafios, né? Como também, né, conseguir separar essa questão aí de o que hoje foi feito, como o Petro falou, da nossa cabeça, o que não foi gerado da nossa cabeça. Vai ser um desafio bem grande. Gostaria que vocês debatessem um pouco sobre isso. E aí, só para título de curiosidade, né, para deixar aí um exemplo real que aconteceu comigo aí, e até fora, né, da área, vamos pensar ali de TI, de software, mas a gente estava aí num boteco, né, tomando uma cerveja com os amigos, e um arquiteto amigo meu que estava nesse boteco chegou e me perguntou, né, se eu já conhecia, que ele sabia que eu era da área de tecnologia, e aí eu falei que eu conhecia, né, já estava fazendo alguns testes e tudo mais, e ele fez um teste no boteco, tirando uma foto e pedindo para o ChatGPT para fazer uma configuração de design daquela área, né, daquela foto que ele tinha tirado. Ele apresentou isso no dia lá que a gente conhecia o dono do boteco. Ele ficou maravilhado com o que ele viu e perguntou até, né, se não poderia dar para ele. Ele falou assim, não, a gente acabou de gerar isso aqui, e apresentou para ele o ChatGPT na época. Então foi assim, ó, para você ver, uma coisa tão disruptiva que em coisas ali de tempo de 15 minutos deu uma solução, né? Deu uma cara nova para um bar de uma pessoa que nem pensava que existia isso ainda, nem conhecia. E aí o Juliano falou da adoção, e aí a gente percebe quando a gente conversa com amigos, né? Seja num boteco, num restaurante, por mais que tenha uma adoção muito forte, ela ainda não chegou em pessoas desassociadas da área de tecnologia tão forte como chegou.
A gente vê, tem um gráfico bem interessante que eu vi recente. Quando começou o ChatGPT, o pessoal começou a crescer, a quantidade de utilização do Stack Overflow começou a diminuir. Porque o pessoal falou assim, cara, para que eu vou ficar buscando dentro de um site que é bem relevante, todo mundo usa, mas o ChatGPT começou a absorver isso, né? Para não morrer, o Stack Overflow está fazendo e treinando a IA deles, entendeu? Para poder... Tentar responder de uma forma natural, né? Pelo menos. Exatamente. E aí acaba entrando muito no que o Juliano comentou, é que a gente tem que revisar o mais caro, o ouro, que são os dados dentro da nossa plataforma. Stack Overflow tem a base de dados excelente, que ela Sim. vai crescer muito. Trazendo para o lado da TOTOS, né, a gente tem a nosso conhecimento de produtos, de diversos produtos, a gente está em diversos clientes de diversos segmentos, né? Então, como a gente consolidar esses dados, trabalhar esses dados para conseguir construir uma inteligência em cima inteligência em cima disso. Eu acho que esse é uma chave. Você entra num ponto aí bem interessante, Douglas, que é uma das vertentes ali da inteligência artificial, que quando a gente fala em trabalhar os dados, né, de uma melhor forma, e como você disse, a gente tem, né, vários clientes de vários segmentos e com inúmeros milhões, bilhões, né, de dados ali gerados e histórico, que podem ser utilizados para melhor ser utilizado ali naquele segmento, né? Hoje, por exemplo, na nossa área da educação, a gente já vê ali, inclusive, soluções prontas, que a gente foi numa última feira aí esse ano e conheceu algumas, já aplicando na educação modelos que ajudam os alunos a aprender de forma melhor. O que é isso, né? O aluno, à medida que ele vai fazendo ali as avaliações, vai fazendo as atividades, esse software consegue dar para ele um direcionamento, tanto dependendo da faixa, né, etária e dependendo do grau que ele tiver nessas atividades, dá um direcionamento para ele do que ele está sendo melhor, né, ou pior, né, vamos dizer assim, e conseguir trabalhar o aprendizado dele, quando também, dependendo do ano, dependendo da faixa que ele tiver, ele já direcionar para uma profissão. Ou seja, né, o aluno hoje, aquele famoso na nossa época ali, né, não que a gente seja velho, tá, gente? mas na nossa época a gente tinha aí aquele teste, né, eu até esqueci o nome. Teste vocacional. Teste vocacional, a gente tinha aquele teste vocacional, hoje isso fica obsoleto, né? Você tem, ao longo da vida acadêmica, alguma coisa já te direcionando, já te dando um norte do que você é bom, do que você pode trabalhar e pode ser no seu futuro a profissão. Então é fantástico, né, quando você vê essas coisas e tudo trabalhado em cima dos dados que estão sendo gerados ali durante sua vida acadêmica. Fantástico e perigoso, né? Porque aí a gente vai ter que falar de ética, né? A gente tem todo movimento, é muito interessante quando a gente olha os movimentos, né? Porque todo movimento que acontece, vamos pegar o exemplo de faculdade de educação. Apareceu o ChatGPT, um montão de faculdades no mundo inteiro proibiram. 4 meses depois, você tem um movimento contrário, que é assim, não vamos abrir, vamos usar. Por quê? Porque senão os nossos alunos vão ter, entendeu? Um diferencial negativo. Então, é engraçado isso. Mas vamos pegar esse exemplo que você deu. A gente tem um chatbot muito bacana, eu vou falar para todo mundo que está assistindo aí, tentem, chama PAI, PI. Ele é um chatbot especializado em conexões emocionais. Tá? Ele foi feito para isso. Tá? Ele teve um aporte de 1,3 bilhões de dólares, tá? Há 2 meses atrás nos Estados Unidos. E ele é um chatbot feito para você conversar com ele, ele vai te dar apoio emocional. Tá? Imagina isso para adolescente, imagina isso para a gente mesmo, mas para adolescente. Tá? É muito bacana isso. Né? Agora, quando a gente começa a falar quais são as implicações em relação a isso? Né? Os seus dados, e aí se você se conectar emocionalmente com ele, inclusive são dados sensíveis, vão estar na plataforma de várias pessoas. Né? Para uma pessoa entregar o direcionamento dela de para onde que ela quer estudar, a escola vai ter uma série de dados, entendeu? Que são sensíveis dela.
né? Então, até onde que vai essa questão ética ou não? Aí fica a sugestão para todo mundo aí. Tentem o pai, ele é assustador. E depois, se vocês quiserem voltar, a gente tem uma pergunta que é muito bacana, que é assim, por que que alguém ia gastar 1,3 bilhões de dólares para fazer um chat que é de graça e disponível para todo mundo? Segue aí, Juliano. Nós vamos entrar nessa seara porque eu tenho, né, uma convicção que não existe almoço grátis. Uma hora a conta vai chegar, né? A gente já viu esse em alguns exemplos, mas não vamos entrar nesse assunto agora não. A gente entrou num ponto bem importante, que é a questão de ética e desafios da IA, né? A questão de privacidade, capital intelectual, apesar de que, né, independente de inteligência artificial, os nossos dados hoje, né, e tem aí até a LGPD para tentar nos ajudar, né, a nos proteger. Nossos dados hoje estão disponíveis de todas as formas, né? Os softwares hoje já têm a inteligência de ver o que você pesquisa e te dar sugestões, mas falando especificamente do assunto de ética, do desafio, capital intelectual, privacidade, como que a gente enxerga isso, que para você ter informação, para você ter insumo, você precisa de dados, né? Então, e até onde vai esse limite, né? Justamente, esse aí eu acho que é um ponto importante. Desculpa, eu só queria falar uma coisa que é interessante, que é que saiu uma notícia anteontem, muito bacana, a Free Software Foundation provocou a justiça americana em relação a direitos autorais, tá, de conteúdo gerado por IA. A corte, né, virou e falou que não tem direito autoral. Se foi feito por IA, não tem direito autoral. É muito importante, isso é um precedente mundial e é o primeiro que saiu, entendeu? Então, uma imagem gerada por IA que eu gerei, se eu colocar na internet, ela não é minha. Ela é pública. Ela é pública. Segue aí. Isso é importante e eu acho que pode até dificultar a evolução, sabe? Por quê? Quando a gente fala de educação, eu vejo que o que me deixa mais empolgado de falar IA em educação é o ensino personalizado. A gente tem uma turma de 40 alunos, eu consigo pegar aquele aluno que talvez ele está um pouco aquém em matemática e conseguir colocar ele ao mesmo nível da turma, mas aproveitando e dando direcionamento de acordo com o sentimento, com o conhecimento, o dia a dia daquele aluno. Isso eu vejo com o mais interessante, assim, ao meu ver. Só que tem os riscos, né? E aí tem os riscos, será que a instituição vai colocar? Será que o professor ele vai aceitar? Ou ele vai ver a IA como um copiloto dele? Ou um cara que vai substituir? Então muitas vezes pode acontecer isso, de uma instituição não fazer uma adoção de uma visão talvez quadrada ali da IA, né? Eu vejo uma discussão recente sobre o novo ensino médio. Isso está tendo uma discussão, está associado ao Brasil, ao MEC, né? E a proposta eu acho excelente do novo ensino médio. Mas o que o pessoal está querendo reformular o novo ensino médio? É justamente o distanciamento de um ensino público de um ensino privado. Trazendo isso para dentro do IA. Imagina uma escola onde tem aplicação de IA, tem um acompanhamento, e de uma escola pública onde não existe IA. E é aumentar essa desigualdade, né? Então a gente tem uma questão do novo ensino médio que não tem muito a ver com IA, mas vê que vai ter um desequilíbrio social, né? Então eu vejo isso como um desafio, além de segurança, de roubo de dados, de um lado que IA ainda não sabe trabalhar bem, que é sentimento, né? Imagina você indo num psiquiatra, num psicólogo, você se abrindo, falando tudo sobre seus problemas de vida. Muitas vezes você não vai querer se abrir porque é uma outra pessoa, mas numa inteligência artificial você vai achar aquilo ali como uma... Você vai achar que você está seguro, né? Os seus dados estão seguros. Esse é o engano. E se aquele dado for vazado? Esse é o risco. A criação de novos modelos baseado naquele sofrimento psicológico seu. Tá. Né? Isso é um risco grave e é um risco social. Né? Isso eu queria até
só complementar com a questão de um dos desafios também que a gente tem, né? Pegando o gancho dessa questão dos dados ali, da predição, né? Baseado nesses dados, que é a classificação, e hoje em dia, né? A gente bem está falando disso, né? Ainda bem, porque a partir do momento de uma máquina estar classificando ou direcionando alguma coisa, ela pode estar também discriminando, né? Vamos dizer assim, não sei se seria a palavra correta ali, Sim. mais aplicada, Sim. mas poderia estar causando um problema grave, né? Porque ela vai estar direcionando, vai estar classificando, e aí, ao mesmo tempo, poderia estar discriminando. Então entra um outro desafio muito grande de como trabalhar isso. Porque eu costumo falar que nada radical é bom, né? Então, se a gente for para um lado de cortar, não seria a solução, bem dito aí pelo Petros no início. E também de aplicar na totalidade, sem tomar cuidado com esses desafios que a gente está comentando, também não é bom, por conta desses fatores que a gente já comentou. E aí, eu fico pensando assim, tá, e numa cabeça de um gestor de uma instituição de ensino, o que passa para ele, né? Pensando aí no nosso caso, no segmento. Ele falou para mim um dia, um deles, conversando com a gente, eu me toquei que eu tinha que fazer alguma coisa na minha escola quando eu vi meu filho respondendo para casa, perguntando para Alexa. Isso é real. Era um para casa de matemática e ele perguntava, Alexa, quanto que é 1 mais 1? Enfim, né? Não sei, não lembro mais os casos reais. Mas ela respondia e ele anotava. Então, assim, aí a gente fala assim, pô, mas então eu vou cortar? Não. Eu vou deixar e aí vou ver o que acontece? Também não. Aí entra o que o Douglas comentou aqui. Os professores estão preparados? Será que eles estão preparados para poder saber como usar isso, né? E ensinar da melhor forma aplicando esses conceitos? É outro desafio que a gente vê também muito grande aí, não só no segmento educacional, mas em todos os outros segmentos, porque é como você vai aplicar, né? É o viés algoritmo, né? Isso que é complicado. A gente tem um caso grave que aconteceu, já tem um tempo, que o modelo de reconhecimento facial foi feito em um país onde a maioria eram pessoas brancas. Isso. Quando foi fazer o reconhecimento facial em países onde tinha muitas pessoas negras, né? Isso não Elas deixaram de existir. não, tipo assim, Elas não eram isso é Considerou que elas grave. não eram pessoas até, né? Olha, Exatamente. absurdo isso. Isso é extremamente grave, Sim. né? Então a gente tem que ter essa preocupação de criar modelos, e esses modelos, a realidade lá na Europa, talvez, muitas vezes, não vai ser a nossa realidade Brasil. E a gente vê isso trazendo para produto, risco Brasil, né? A gente tem legislação associada, a gente tem a regra de negócio que a gente cria nos nossos produtos aqui, é totalmente diferente na Europa, totalmente diferente nos Estados Unidos. Essas dificuldades vão acabar atrasando, talvez, a aplicação, o desenvolvimento da IA. Né? Mas eu acho que eu particularmente acho que a questão ética de produtos não é só com IA. Tá? Vício, colocar adolescentes durante horas e horas e horas alienadas assistindo vídeo e clicando, é um problema que não tem a ver com IA, mas tem a ver com gestão de produtos. Social, né? E começa a virar um problema social grave. E vamos pegar o pai que eu falei aqui. Vamos imaginar eticamente, a gente não tem um estudo para pensar um adolescente, tá, ficar dependente emocionalmente de um chatbot. Qual é o efeito a longo prazo que isso pode causar? Entendeu? Essa é uma questão ética. Agora, eu me permito discordar de você e falar que eu acho que o ChatGPT, principalmente no Brasil, a gente tem muito celular, tá? E na classe C, classe D, né? A gente tem... isso é espalhado, entendeu? Eu acho que o ChatGPT oferece uma possibilidade, porque é uma interface amigável onde você pergunta e ele responde, entendeu? De estudo, entendeu? Que amplia ao invés de reduzir essa diferença. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, eu trouxe aqui de propósito. Olha só, eu tenho alguns prompts prontos, eu estudei, tá? ML.NET, que é Machine Learning.NET, é uma biblioteca 100% no ChatGPT. Eu pedi para ele me ensinar
ele fazer. E eu tenho alguns prompts que eu uso para estudar. Então, por exemplo, olha só, explique-me aí qual é o tópico complexo que eu quero aprender. Aí eu uso várias vezes. Em profundidade, como se eu tivesse 10 anos. Aplica uma história ao conceito para ajudar ainda mais a minha compreensão. Isso é um prompt que eu uso várias vezes, tá? Para poder aprender. Tá? Então, Petros, só permita-me claro, você não precisa concordar comigo. Interromper rapidinho, só para te elogiar. Isso parece simples, tá? Pessoal que está ouvindo a gente. Isso que o Petros comentou de como ele está usando essa forma, né, esse mecanismo que ele usou ali, ele pergunta, coloca já uma parte um pouco mais customizada ali para onde ele vai, o que ele está querendo saber, e saber perguntar, a gente acha que isso é simples. Isso não é simples. É isso que às vezes até um professor ou os alunos precisam entender, né, pensando ali no âmbito educacional, precisam saber e entender e aprender para poder aplicar da melhor forma. Porque perguntas erradas podem dar muitas vezes respostas erradas, né? Ou, vamos pensar, equivocadas. E o contrário é verdadeiro. Então, isso a gente acha que é simples, mas não é. E aí já existem escolas que já têm disciplinas que começam a ensinar os alunos a como utilizar essas ferramentas. Como perguntar. Como perguntar. E isso é legal, Luiz, que é o seguinte, eu estava vendo um professor falando assim, a tecnologia é muito legal, mas a gente tem que saber usar. E por que disso? Imagina que eu dou a possibilidade para você poder perguntar, igual o Aladim ali, o gênio da lâmpada. Você tem 3 opções de fazer uma pergunta sobre tudo que eu vou te responder. Isso é lindo, né? Você pode perguntar sobre todo mundo, base histórica, você pode aprender. E aí um professor fez algo parecido isso com alguns alunos, e aí um aluno vira e pergunta assim, Palmeiras tem mundial? Você está usando um poder computacional todo maravilhoso, e aí a pessoa sabe usar, a pessoa sabe perguntar o que realmente é interessante, aí isso é humano, né? Isso a gente não consegue muitas vezes dar esse direcionamento, né? É por isso, Douglas, que eu acho que tem uma pergunta aí que no TOTOS Developers, eu estou fazendo um trabalho, que é um trabalho de estudo com o meu time, para a empresa, né? Tem até meta para isso, de melhorar a produtividade do time, tá? Usando ferramentas de inteligência artificial generativa. E as pessoas me perguntam muito, né, e aí, gera código, vai substituir, né, a IA vai substituir o analista, o desenvolvedor? A minha resposta é, a IA não vai substituir o analista. Agora, um analista que sabe usar muito bem IA vai substituir analistas que não sabem usar. Então isso tem a ver com produtividade e aí tem a ver com o desafio humano de correr atrás. Entendeu? Essa pessoa que fez essa pergunta, ela não está engajada em correr atrás, ela não estava nem ligada na dinâmica proposta pelo professor. Né? Ele queria fazer uma brincadeira. As consequências são para ela, para a vida dela. Por quê? Porque a gente tem livre-arbítrio. É a escolha. A gente estava conversando recente, foi ontem, né? Sobre o quanto era importante a gente ter o conhecimento de fazer uma busca certa no Google. Isso é engraçado, porque analistas sêniores, todo mundo acha que o cara sabe tudo e não sabe. Né? Todo mundo ele não pesquisa, precisa saber tudo, mas não. tem que saber onde conseguir a informação certa. E saber pesquisar direito. Isso aí. Né? A gente começa a ter uma nova releitura aí da engenharia de prompt, né? Da gente ter que saber entender como que funciona a IA, pelo menos o mínimo, para a gente conseguir absorver melhor todo aquele conhecimento. Então vou até mudar um pouquinho aqui, acho que essas últimas falas aí me remeteu a gente aproveitar, né, que nós estamos falando aí de saber perguntar, e nós estamos aqui com 3 perfis diferentes, né? A gente tem um gerente de produto, um arquiteto de software e um Product Owner aqui, um dono de produto. Como que vocês, né, falando aí dos exemplos, trazendo aqui para o lado profissional, como que vocês já usam, né? O Petros falou que tem que ter meta, né? E eu sei que a meta dele é mais ousada porque ela não é só para ele, né? Não só para o papel dele, mas chegar na produtividade, melhorar a produtividade do time. Como que cada um de vocês hoje, no âmbito profissional,
no papel que vocês exercem, como que vocês estão utilizando, quais são as técnicas para fazer as perguntas certas, quais são as técnicas para ter as respostas certas, sabendo que, né, nós estamos falando em momento nenhum que vai substituir, eu acho, né? A gente já usou esse termo no passado, né? É o estagiário esperto, é um auxílio, vamos falar assim, né? A pessoa que vai me ajudar a checar se minhas informações estão corretas, se eu estou indo para o caminho certo. Como que vocês estão usando isso no dia a dia aí, no papel de vocês? Aqui, como arquiteto, eu tenho utilizado no dia a dia muito para prototipação, para criação de POCs, de criação de aplicativos de teste ali para antes o que eu levaria ali talvez 1, 2 dias fazendo, em alguns minutos a gente já tem aplicativos com aquilo que a gente quer analisar, né? Conversão de código, de linguagem, então a gente está em um momento de migração, então tem horas que a gente, como que faz um código que eu conheço em C# para Dart, ajuda demais isso. A parte de teste unitário, a parte de automação de teste também, a gente vê que é bem aderente, né? Coisas que a gente está estudando aqui, junto até com o Juliano da engenharia, é a parte de code review, né? Como a gente antecipar ali, talvez algumas regras que a gente tem no SonarQube, já antecipar isso durante um code review com apoio de IA, né? A gente vê que ainda está no comecinho, e a gente já percebe algumas, apesar de ser extremamente bom, a gente percebe algumas dificuldades do tipo assim, a IA, o ChatGPT, ele não sabe falar que não sabe, né? E muitas vezes, quando a gente faz uma pergunta para ela dá uma possibilidade, e quando a gente testa, não é viável, não é aquele código proposto, nem existe. Então o pessoal tem que ter a maturidade de entender, cara, isso daqui é um parceiro, eu estou trabalhando em par com talvez um estagiário muito evoluído, né? Posso falar? Pode. Bom, então, primeira dica para você. Saiu agora no ChatGPT a possibilidade de você colocar um prompt inicial. Nesse prompt inicial você pode colocar uma série de coisas e ele vai pegar em todas as sessões que você criar. Uma delas coloca lá assim, não tente me agradar. Se você não sabe, apenas responda que não sabe. E aí ele vai ficar para a sessão inteira. Isso muda completamente a conversa que você tem com ele. É uma dica de ouro, tá? Legal. Coloca lá. Não tente me agradar. Se você não sabe, responda não sei, simplesmente. Essa é a primeira coisa. Bom, como que eu estou usando? No meu papel, eu tenho melhorado. A gente recebe muito e-mail, você sabe disso, né? Então, por exemplo, 80% dos e-mails que eu recebo, eu tenho que dar ciência, né? E com toda a atenção do mundo e tal, mas você tem que dar ciência e tal. Então, e às vezes a resposta é curta, mas o jeito de pensar em como que você tem que escrever e tal. Então, por exemplo, eu tenho escrito respostas curtas e pedido para o ChatGPT mudar essas respostas, eu dou o tom, o que eu quero falar, e ele me dá uma resposta de melhor qualidade mais rápido. Tá? Isso tem acelerado o que eu gastava, por exemplo, às vezes 1 hora por dia, eu estou gastando 15, 20 minutos. Existe 20% dos e-mails que você tem que ser respondido, você tem que sentar lá, ler e responder. Mas uma parte deles não. Né? Então, trabalhos de pesquisa. Né? A gente tem que fazer uma série de pesquisas e tal. Melhorar produção de texto, verificação ortográfica, esse tipo de coisa, material que a gente está fazendo. E uma das coisas, eu escrevi até um artigo sobre isso, muito bacana, e fica uma dica para todo mundo que está usando o ChatGPT, converse com ele como se você estivesse conversando com um estagiário esperto. Quando você não recebe uma resposta satisfatória, ao invés de dar uma explicação extensa, dê uma explicação rápida e sucinta que você daria para um estagiário. Ele vai te dar uma resposta melhor. Tá? Então ele respondeu e você fala assim, eu não gostei do item 2, o item 2 está muito raso, o item 2 está mal explicado, o item 2 não faz sentido dentro do que eu te pedi, por favor reescreva. Ele vai ser muito mais assertivo. É interessante isso aí que o Petros está comentando, porque a gente está falando sempre aqui, né, desde o início, né, desse podcast, de o ChatGPT, as inteligências artificiais, né, não vou nem falar de ChatGPT exclusivamente aqui, porque existem vários,
mas eles ajudando a gente. Mas a gente também pode ajudar a incrementar essa inteligência que eles estão ajudando as outras pessoas, inclusive a gente também. Isso que o Petros falou é muito legal. Porque a partir do momento que você explica para ele, às vezes uma coisa que ele não soube responder, ou que respondeu errado, ou que não foi legal a forma que ele respondeu, das próximas vezes eles vão responder não só para você, mas para as outras pessoas, ou de forma correta, ou de uma forma melhor, como o Petros comentou. Uma outra coisa que eu acho que é importante falar é que a maior parte das pessoas ainda usa eu vejo isso em quem não é da área de tecnologia, né? Mas muita gente da área de tecnologia também usa o ChatGPT como se ele fosse um Google. Ou seja, eu vou fazer uma pergunta e ele vai me dar uma resposta. E na verdade não, ele é chat porque é uma conversa. Eu consigo melhorar a resposta dele, eu consigo fazer ele ir melhorando aquilo que ele me deu do mesmo jeito que eu vou conversando com uma pessoa, eu vou entendendo mais e ela vai me entendendo à medida que eu vou conversando com ela, né? Então, quando a gente fala de engenharia de prompt, a gente está falando da engenharia de uma pergunta só. A gente está falando também de estratégias de conversa, né? Eu posso ir refinando o trabalho do ChatGPT à medida que eu vou pedindo para ele dados, ele vai me entregando e eu vou pedindo mais dados, eu vou aumentando o conhecimento naquela sessão, para ele me gerar um conhecimento melhor. E quando você passa um contexto maior, né, igual vocês falaram, não é uma única pergunta, vai ter uma única resposta, né? Então acho que tem a questão do contexto, né? Então até dando exemplos de 2 cenários recentes que aconteceram, né, comigo, então eu posso falar, a gente estava fazendo uma query, né, bem complexa, fizemos ela em SQL e falamos, cara, precisamos ter essa query em Oracle. Qual que foi a primeira ação? Vou passar para o DBA de Oracle. Depois eu pensei, não, deixa eu, né, o cara tá lá, tá fazendo as atividades dele, deixa eu pedir aqui a ajuda, né? Fui lá pedir ajuda. Falei, olha, quero que você atue como um DBA experiente e que converta essa query para mim de SQL para Oracle. Chegou a resposta, Ctrl+C, Ctrl+V, rodou, bonito, funcional. Então, ganhei um tempo nisso aí, né? E teve outro exemplo, né? Estava com a query complexa, lenta, e pedi, otimiza essa query para mim. E aí ele foi lá, usou algumas boas práticas, mas quando eu trouxe isso pro mundo real, né, ele não sabia todos os contextos, não conhece, né, a estrutura das tabelas, a quantidade de registro, para minha surpresa, o tempo da query otimizada foi mais lento do que a primeira, né? Então, de novo, quando a gente está falando que ele é uma ajuda, mas que precisa de um double check, a gente não possa acreditar fielmente. Então, temos aí exemplos claros disso, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado, sim, né? A gente vai falar um pouquinho agora, para finalizar, mais os cuidados que a gente tem que ter, mas aí são exemplos de como que a gente pode usar no dia a dia, principalmente na área de desenvolvimento, mas também entender que por mais que você, né, passe algumas informações, todo cuidado é pouco, porque ele não vai ter todo o contexto, e, né, o contexto é tudo. Prompt é muito importante, mas contexto também nesse cenário é muito importante. Eu queria dar uma dica para quem está nos vendo aqui. Essa dica vale ouro. O Juliano, eu passei para o Juliano e ele pode falar que faz toda a diferença. A gente tem uma rede neural, tá? Essa rede neural é uma nuvem imensa de dados. O primeiro prompt sempre se você usar ele bem, ao invés de fazer uma pergunta, se você usar o primeiro prompt para setar qual é o contexto da conversa, tá? Você vai ter muito melhores resultados. Então, quando você for usar, se você virar e falar assim, atue como um especialista, e aí especialista faz a diferença do que como um programador, tá? Atue como um especialista em X, C#, com ênfase em Web API, ou seja, você coloca qual é o assunto que ele tem que filtrar na rede neural dele, tá? E lembre-se, a resposta de um especialista, ela é mais completa do que a resposta de um programador, tá? Então, quando você seta sempre esse primeiro prompt, tá? Você está garantindo uma qualidade melhor. Bem legal isso, Petros, e aí trazendo aí para a realidade do meu contexto, né, ali de Product Owner, e aplicando aí a utilização dessas inteligências. A gente teve aí recentemente uma reunião com outros POs do segmento e a gente ia definir, né, a nossa intenção é definir alguns OKRs, né, aí um parênteses só para todo mundo entender, né, OKRs são objetivos e o KR de Key Results, que são pequenas metas de como a gente vai alcançar aqueles objetivos para o nosso produto, né, no nosso caso lá.
E a gente sentou, conversou, uma longa reunião ali para a gente definir esses OKRs. E a partir do momento que a gente começou a escrever e definir eles, a gente queria comparar com o mercado. Porque a gente sabe que o que a gente faz não é agnóstico, né? Nós não somos alienígenas ali. Tem outras pessoas que fazem, ou concorrentes até, que fazem coisas parecidas. A gente queria comparar para ver se os OKRs, se os Key Results que a gente estava definindo estavam ali nas boas práticas do mercado, se estavam dentro dali, principalmente as metas, dentro das metas utilizadas no mercado. E a gente foi buscar no ChatGPT essa questão. E aí, utilizando essas técnicas que o Petrus comentou, de setar um contexto, botar ele como um especialista na área e perguntar para ele de forma para a gente comparar, ele trouxe para a gente uma resposta bem legal, que foi, a gente tinha definido, por exemplo, 3 Key Results, e dentre os 3 que a gente tinha definido, ele trouxe uma lista de entre 8 e 10 Key Results que poderiam ser utilizados. E os 3 que a gente tinha definido estavam nessa lista. Isso traz para a gente um conforto, né, uma tranquilidade do que a gente está fazendo e que a gente vai procurar fazer para atingir esse objetivo, está dentro do que as práticas de mercado preconizam. Então, isso foi uma das aplicações aí que a gente fez aí recentemente e vamos trabalhar nela, né? Muito bom, Luiz. Gente, o papo tá bom, mas a gente tá chegando ali nos finalmente. Para tentar fechar aqui, antes da gente ir para as considerações finais, né? A gente tá no momento de se preocupar mesmo com a IA, dentro de tudo que a gente falou, ou ainda é cedo para tirar algumas conclusões. E eu tenho para mim, né, até comentei mais cedo, né, que a gente está usando muita coisa hoje free, né, de graça, tá, né? Será que isso vai ser para sempre? Outras coisas a gente sabe que a gente não consegue aplicar ainda em larga escala porque tem custo, né, custo de processamento, essas questões todas. Qual que é a opinião de vocês ainda do atual momento que a gente está frente a se a gente tem que se preocupar, né? A gente já viu falar aí alguns textos falando de algumas profissões que iam acabar, apesar de eu não acreditar muito. O que vocês têm a nos dizer a respeito disso? Juliana, a gente já chegou numa idade, né? Mas a gente sempre pegou um elevador ali há, sei lá, 30 anos atrás e tinha uma pessoa lá que apertava o botão para as outras pessoas subirem no andar ali, né? Assessorista. Existe mais? É difícil, mas tem alguns prédios ali no centro de Belo Horizonte que ainda tem, né? Eu vejo como uma oportunidade, assim. Acho que a gente não pode ficar refém da sociedade se evoluir, que isso daí talvez a gente vai ser uma coisa que a gente nunca vai alcançar, né? Então a gente tem que acelerar mesmo. Mas sempre tendo esse olhar ali de substituir ou não as profissões, mas eu vejo como oportunidade, né? A gente vê os cursos do Senac, curso do Senai, que ajudou muito o desenvolvimento, né, das pessoas, de criar, de correr atrás, de aprender uma profissão, né? Quem sou eu lá com meus 14 anos fazendo curso de office boy, né? A gente vê que existe as maneiras. Igual o Pedro comentou, as pessoas têm que encarar isso com aquela sede de conhecimento, de vontade de evoluir. Se não tiver isso, não é a tecnologia que vai ser o que vai carregar, né? Que vai demitir uma pessoa ou vai substituir. É justamente um comportamento mesmo da pessoa, né? Isso eu acho que a nunca vai conseguir injetar ânimo nas pessoas, né? Eu sou um pouco mais pessimista, né? Eu acho que, voltando àquela provocação que eu fiz antes do Pi, por que a gente investe 1,3 bi num chatbot que tem que fazer conexão emocional, né? E ele é de graça? É porque quando eu for substituir a atendente, eu vou contratar o engine do Pi ao invés de contratar o engine do ChatGPT, porque o engine do Pi consegue se conectar emocionalmente com quem ele está atendendo. Então, na verdade, eu estou treinando ele, né? Os usuários estão treinando ele para ele melhorar, né? Lembrem-se,
na internet tem uma regra simples, entendeu? Se você está usando e você não paga, você é o produto. Tá? Essa é a regra simples da internet. Em relação tem uma série de atividades que uma IA generativa consegue gerar respostas que as pessoas geravam. Então é por isso que eu acho que eu sou cético. Acho que a gente vai ter que se reinventar como sociedade, né? Porque eu vi o Juliano uma pergunta que eu achei, ela é tão bobinha, mas ela é tão fantástica, né? Que é do cara da um dos caras da OpenAI virou e falou assim: num hotel onde o atendente, um hotel normal, né, um hotel de luxo, onde o atendente, entendeu, é uma IA, entendeu? Quem se hospeda nesse hotel? Por quê? Porque 80% da capacidade intelectual das tarefas do dia a dia que as pessoas estão empregadas é a capacidade intelectual necessária de uma pessoa que atende o hotel. Então, se ela perder o lugar dela, significa que todo mundo perdeu. Se todo mundo perdeu, ninguém vai ter dinheiro para ir para esse hotel. Se ninguém tem dinheiro para ir para esse hotel quebra. Entendeu? Então, por isso que eu falei que ela é boba, mas ela é inteligente. Se você parar para pensar que assim, o capitalismo só existe, gente, porque tem gente consumindo. Se não tiver gente... A pandemia mostrou isso pra gente, né? Um montão de negócio quebrou, quase quebrou, porque tem que ter gente consumindo. E gente consumindo precisa estar trabalhando para ganhar dinheiro. Então eu acho que a gente está diante de um dilema complicado. Eu acho que tem um segundo dilema que eu não queria deixar de usar, ele é meio assustador, mas tem que falar, né? Que é o seguinte: o Congresso americano chamou os maiores caras, falei ontem, chamou os maiores caras de IA das empresas dos Estados Unidos, CEOs, e perguntou qual é a maior ameaça hoje para o governo americano da utilização da IA do jeito que está acontecendo. Bioterrorismo. Tá? Tem um montão de modelos de graça que podem ser treinados. Né? Se vocês olharem, tem um boom de treinamento na área de imagem, porque é bacana e tal, mas eu consigo treinar ele para qualquer outro assunto. É só pegar milhares e milhares de informações e colocar lá e treinar ele. Tá? E aí, se eu pegar química, biologia, e começar a falar pro modelo de IA, falar, e aí, como é que a gente mata ser humano mais rápido? Inventa para mim aí um... E ele vai querer me agradar do jeito que ele quer me agradar. Disclaimer, não façam isso em casa. Exatamente. Mas a única vantagem que a gente tem ainda é que treinar é muito caro. É computacionalmente muito caro. Né? Então essa é a garantia que a gente tem hoje. Né? Então, acho que eu consegui responder. Eu acho assim, né? Pra não ser repetitivo, mas eu acho que a gente tá até num pensamento comum. Tá aí, gente. Não tem volta. Não temos assim, vamos aplicar, não vamos aplicar. Né? O negócio é o como e tentar encaixar no nosso dia a dia pro bem, né? Pensando aí nessa última frase, esse dado que o Petros trouxe. Pro bem, pro desenvolvimento, né? Pensando nas profissões. E independente se aquela profissão não vai existir mais ou se vai existir de forma diferente, mas pensando no desenvolvimento. E voltando lá atrás, né, o que eu comentei mais cedo, da frase daquele gestor lá, da escolinha que comentou. Eu vi meu filho utilizando e eu não tinha ensinado, ninguém tinha ensinado para ele. Ele deve ter pensado que a Alexa conseguia responder e resolver os problemas dele que ele tinha lá da escola. Então, assim, o que ele tem que fazer, né? O que ele pode fazer para poder melhorar isso? Não para deixar o filho dele refém com relação à inteligência, mas aplicar a inteligência para o melhor desenvolvimento daquele filho. Mas para quem tem medo, eu acho que a gente tinha que parar e pensar o seguinte: alguém aqui que não foi escoteiro aprendeu a fazer fogo com pedra? Não? Isso durante muito tempo na história da humanidade era crucial, era uma habilidade que você não sobreviveria, tá? Se você não soubesse fazer isso. Tá? Hoje a gente não precisa mais. Tá? Então a IA traz uma possibilidade de evolução parecida com essa. Tá? Matemática, se eu tiver, se eu tiver uma vida mediana, matemática, e tiver uma inteligência artificial que me responde qualquer dúvida, tá? Matemática mediana, a básica a gente tem que saber, mas mediana ou avançada,
tá aqui, eu não vou precisar mais saber, porque eu tenho, do mesmo jeito que eu não preciso mais acender fogo. É bom o exemplo, né? Porque a gente não para pensar que a gente já teve uma série de necessidades na nossa existência como humanidade que eram cruciais e elas foram embora. E a gente inventou coisas que chama isqueiro. Eu costumo dar outro exemplo, bem lembrado ali, Petros, da calculadora. Por muito tempo a calculadora era proibida nas escolas. Até o dia que alguém falou assim, não, pode usar a calculadora, mas você vai me fazer o uso da calculadora para me apresentar um projetinho, para me apresentar uma solução, e a calculadora passa a ser uma ferramenta apenas. Então, assim, né? Isso há pouco tempo atrás. Na verdade, a gente é um começo de uma revolução, talvez, que a gente vai substituir, alguns cargos provavelmente sim, mas eu vejo que daqui 200 anos, talvez, a gente vai ter uma revolução da educação. Porque hoje no meio corporativo a gente fala muito do momento VUCA ali, né? A gente tem que correr, tem que aprender toda hora fazendo um curso. E aí quando a gente olha para o ensino básico, o ensino médio, ele acaba sendo aquele mesmo currículo. E muitas vezes um currículo que a gente aprendeu e ele tem aquele passo a passo. Já teve muita evolução nesse sentido. Mas isso que a gente está conversando aqui pode ser justamente falar assim, cara, será que faz sentido eu aprender uma integral? Né? Será que faz sentido aprender pretérito mais do que perfeito? Né? Aí é a hora do pessoal começar a revisar vários... O que é isso mesmo? Revisar vários pontos do nosso ensino. Né? Eu não vejo isso acontecendo daqui 10 anos. Acho isso talvez seria muito utopia. Eu vejo isso daí que vai reformular a nossa sociedade daqui 100 anos, talvez toda essa bagagem de ensino curricular seja refeito por causa disso, né? Pessoal, eu só sei de uma coisa, muita água ainda vai passar debaixo da ponte, muita coisa vai ser interessante, vai surgir, vai ter muitos facilitadores, né, igual a própria internet, o celular nos traz aí, os smartphones, mas é isso, acho que tem assunto aí para mais outros videocasts no futuro para a gente já trazer coisas mais concretas. Juliano, a questão toda tá acontecendo. A gente vai estar nesse mesmo carro, naquele mesmo ônibus, seguindo junto, aprendendo, ou a gente só vai assistir de longe, sabe? A gente pode, são escolhas, né? Ou a gente assiste tão distante que a gente vai ser analfabeto de IA, né? Então, acho que nós todos do TOTOS Developers, a gente quer acompanhar isso, a gente quer estar junto e promover a discussão sobre isso, né? Acaba a gente aprendi muito hoje com o pessoal, mas também a possibilidade da gente discutir, trazer isso para dentro da TOTOS, discutir produto. Hoje a gente tem um conhecimento de regras de negócio muito importante. Aqui no futuro a gente tem modelos de dados muito importantes da gente vender isso, né? Isso daí eu vejo como oportunidades. Com certeza, Douglas. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Obrigado a todos vocês. Obrigado a quem está nos assistindo. Esse foi mais um videocast da TOTOS. E eu passo aí para vocês fazerem as considerações finais, despedir aí do nosso público. Bom, pessoal, muito obrigado aí pelo convite, Juliano, pessoal do TOTOS Developers. Estou à disposição aí, sempre que precisar. Gostaria de deixar aqui como dica, não vou lembrar o nome, mas tem um seriado no Netflix que fala sobre a concepção do Spotify. Eu assisti recentemente, e apesar de ser o surgimento de uma ideia do Spotify, eu vejo que casa muito com aquilo que a gente falou na época de Napster, pessoal, processo, direitos autorais, MP3, o pessoal do Metallica falando que era contra, e aí chega o Spotify e traz uma ideia de falar assim, cara, vamos tentar liberar a música universal, mas com direito associado, né? Com direito aos cantores eles recebendo. É bem legal, porque casa muito a nossa realidade de produto, que fala a visão do Product Owner, a visão do desenvolvedor, a visão de negócio, né? Fica como dica aí. Bom, eu queria agradecer também o convite, espero ser convidado mais, foi uma experiência ótima. E para deixar um pensamento final, eu acho que o que a gente tem que pensar é que
o desconhecido deixa a gente sempre na nossa vida com medo. E isso é natural. Então a gente não tem que ter medo do medo. O medo é normal, ele vai vir, ele vai acontecer. Isso significa que a gente só não entendeu ainda, tá? Como que a gente vai usar essas novas ferramentas, entendeu? Então não tem que ter medo, não. Tem que... E se aparecer, é abraçar o medo. E a melhor forma de abraçar o medo é não deixar de usar o ChatGPT e essas outras ferramentas. Na verdade, usa que ele passa. Pessoal, eu queria aproveitar para mim para agradecer a oportunidade. Como o Douglas disse, quando a gente vai conversando, a gente está aprendendo também. Aprendi algumas coisas aqui hoje, né? Quem sou eu para saber sobre IA, tudo sobre IA, né? E usem, gente. Procurem entender, não entender de saber tudo que a gente comentou aqui, mas dá um primeiro passo. É legal para poder vocês interagir, começarem a interagir e começar a ver o que pode se ajudar, essas ferramentas podem te ajudar. Então é a dica que eu dou, porque o resto já foi falado. Acho que a gente falou bastante coisa. E obrigado aí pela oportunidade. Isso aí, pessoal, muito bom. Muito obrigado a todos e até a próxima. Podcast.